o pintor e o intérprete, porque há um grande estudioso da obra de Poussin, que é contemporâneo de Poussin, que é amigo dele, e que faz a interpretação das obras do Poussin, e Panofsky considera que o princípio da alteração da tradução começa com a interpretação da segunda pintura de Poussin. Claude Lévi-Strauss diz que ele não tem razão, é essa a grande discussão, mas nós não nos vamos meter por aí. Só vos estou a contar isto, porque é um belo exemplo da nossa cultura, em que se formou uma constelação, e essa constelação foi esquecida durante anos. E foi reavivada um dia, a Panofsky. Como Bach foi esquecido durante anos. Tocava-se nas igrejas protestantes e pouco mais. Foi esquecido já em vida. Ele já estava a ser esquecido em vida. Antes de morrer já estava a ser esquecido. E por isso morreu na miséria, como sabemos. Cegou e morreu na miséria. E foi Mendelssohn, um século e tal depois de ele morrer, que reavivou Bach. Bach não era tocado. Não era tocado. Ninguém tocava Bach. Foi Mendelssohn. Mendelssohn escreve-se assim. É um compositor romântico alemão. Mendelssohn. Que reavivou o amor por Bach, que nunca mais cessou. Desde Mendelssohn, que Bach nunca mais cessou. Mas a relação com Bach foi interrompida. Por exemplo, em Itália, toda a gente lê Dante. Há um cómico italiano chamado Benigni, conhecem com certeza, um grande cómico italiano, que há uns 5 ou 6 anos fez um programa por toda a Itália em que recitava a Divina Comédia, norte a sul. Nós não conseguimos imaginar isso em relação aos nossos clássicos, por exemplo, em Portugal. A nossa relação com a cultura poética enfraqueceu ao ponto da desfiguração completa, ou quase completa. E a poesia tornou-se uma atividade de uns poucos para ser reconhecida por esses mesmos poucos. Isso é um acontecimento recente. Nós pensávamos, por exemplo, em um historiador como do século XIX, como o grande historiador português do século XIX, como é que se chama? Alexandre Herculano. E o outro, o Oliveira Martins. Pensámos nos dois. Nós sabemos que eles conheciam não só a poesia transmitida porque tinham estudado, como a poesia do seu tempo, que eles liam, a poesia dos seus amigos. É muito difícil encontrar um historiador neste momento em Portugal que leia a poesia contemporânea portuguesa. É mesmo difícil. Muito difícil, asseguro-vos. Mas também é capaz de ser difícil encontrar pessoas que ensinam filosofia e que estejam a par dos jovens poetas portugueses, ou mesmo dos poetas portugueses que não são jovens, mas ainda estão vivos. Saberão o nome. Por exemplo, Herberto Helder, mas terão lido. A dilapidação da tradição poética de um povo é um sinal de esclerose. E nós temos de lutar contra essa esclerose. Temos a nível individual e coletivo, mas coletivo é sempre mais difícil. Mas pode ser associações. Há, como sabem, associações de leitores, leitura, várias. Eu conheço algumas. Então, estou a dar um exemplo de uma atividade que se pode realizar para impedir uma esclerose avassaladora. Os nossos governantes são muito ignorantes, como todos sabem, e conhecem pouco da nossa cultura poética e literária. E, na verdade, em Portugal é a única cultura que existe, para além de uma mais recente, que é a arquitetura e o cinema. Nós, enquanto capazes de criar, temos criado, quer dizer, os jovens portugueses
tem criado bela arquitetura, e excelente cinema. Também, mais recentemente, é verdade, no nosso século XX também, a pintura, a escultura e outras formas artísticas desenvolveram-se muito. Mas nós não somos conhecidos como um povo de pintores, apesar de termos tido alguns pintores notáveis, mas a comparação com Espanha, aqui ao lado, é incomensurável a diferença. Mas em relação à poesia não há nenhuma incomensurável diferença, bem pelo contrário. E isto é um parênteses, mas é um parênteses que é propositado, não é um acaso. Isto é, eu considero que nós temos o dever de preservar, de defender aquilo que é a criatividade de alguns, nunca muitos, da nossa cultura, e temos também o dever de obrigar os nossos governantes, sobretudo aqueles que têm responsabilidade a esse nível, em não voltarem as costas à única coisa que poderá ser lembrada. Do que é que nós nos lembramos? Do que é que os povos se lembram? Vejam do que é que os povos se lembram. Lembram-se da música. Incomoda aquela música. Incomoda. Lembram-se dos seus músicos, lembram-se da sua poesia, lembram-se da sua pintura, da sua arquitetura. Lembrar-se de algumas leis, ou por serem muito injustas, ou por serem muito justas, mas não se lembraram de mais nada. É disso que os homens, o que é que se transmite? O que é que nós transmitimos aos nossos filhos e aos nossos netos? A cultura é só transmissão, não é mais nada. Se não há transmissão, não há cultura. Isto é uma invenção judaica que passou para o cristianismo e passou para todos nós. A cultura é um ato de transmissão dos que nasceram há mais anos em relação aos que acabam de nascer. Isso é que é a cultura. Esse ato de transmissão não pode ser interrompido de vez. Claro que há interrupções, nós ouvimos falar já de duas hoje. A interrupção de Bach, a interrupção do Edmund Cadiego. Mas em relação, por exemplo, a um poeta como Camões, a ignorância é quase total. De Fernando Pessoa, a ignorância não é quase total, porque é muito falado, que se tornou internacionalmente muito poderoso, e há muitos estudos sobre Fernando Pessoa. O que não quer dizer que haja muitos leitores de Fernando Pessoa. Mas há muitos estudos, e havendo muitos estudos, provoca-se muita leitura, e provoca-se interesse também de leitores que são estrangeiros, e há muitos estudos feitos fora de Portugal, como sabemos. Fernando Pessoa foi um poeta que foi imediatamente reconhecido pelos seus pares, mas que era como que uma inexistência socialmente falando, mas que cedo, não só os seus pares, os seus amigos que ficaram vivos, lhe prestaram a justiça de vida, como poetas e críticos estrangeiros lhe deram logo importância nos anos 60, logo nos anos 50, logo. Bem, então, agora voltando ao Walter Paul Celan traduziu. O Paul Celan traduziu, por exemplo, faz muito bem a lembrar. O Paul Celan é um dos grandes poetas do século XX, de origem judaica também, nasceu a cultura dele é alemã, mas a origem é romena, mas na Roménia havia nichos de cultura alemã, de cultura húngara, muito importantes. Dou-vos um exemplo em relação à cultura húngara, porque é um exemplo muito particular. Já ouviram falar com certeza do compositor chamado Béla Bartók. O Béla Bartók é húngaro. E ele e outros compositores da mesma época, isso corresponde a um caso muito interessante de simultaneidade epocal, um interesse comum que de repente surge, o interesse pelas formas populares da música e da poesia. Na Roménia, na Hungria, na Alemanha, em Portugal, e tiveram origem no movimento romântico alemão, mas depois espalhou-se pelo resto da Europa com características muito diversas conforme as culturas de cada país. E Béla Bartók compôs uma cantata profana. As cantatas
são formas musicais muito próprias de Bach e da época de Bach, como sabem, e eram geralmente religiosas. Mas há uma curiosidade muito interessante em relação a Bach. Bach compôs 2 cantatas profanas. Eu só conheço uma, que é a cantata do café. É mesmo profana. Um pai quer casar a sua filha, mas a filha tem um grande problema. A filha adora café. E, portanto, só pode casar se o noivo gostar de café. É essa a exigência que ela faz ao pai, e a cantata é simplesmente, a história dela interna é simplesmente esta. A outra cantata profana eu não conheço e não sei o nome. Mas esta é uma cantata profana muito impressionante, de Béla Bartók, feita a partir de recolhas de poemas húngaros que ele foi encontrar na Roménia. Portanto, havia uma bolsa alemã, uma bolsa húngara na Roménia. E o Paul Celan é um poeta alemão nascido na Roménia. E traduziu, como muito bem disse, deve ter sido das primeiras traduções, aliás, é possível. Fizeram. Eu creio que foi o Albert Campos que ele traduziu. Não sei se tudo. Pois, mas eu já vi traduções dele. No Instituto Alemão, pelo menos, havia um volume de traduções em termos que já lá vão, porque houve um diretor do Instituto Alemão que achou que os livros já não faziam tanta falta, que era melhor ter vídeos e tal, e vendeu ao desbarato inúmeras obras. Isto em 90 e tal. Foi um autêntico descalabro cultural. Vendeu, por exemplo, a obra inteira do Winkelmann. É bom saberem este nome, que é o fundador da história da arte. Winkelmann. Não sei lá por quanto 10 escudos, ou coisa parecida. Acho que havia escudos. A obra completa do Winkelmann, eu sei quem é que a comprou. Winkelmann é tão importante na cultura da história da arte que Stendhal, que não se chamava assim, quando foi para a Alemanha, sabem porque é que ele foi para a Alemanha? Foi para a Alemanha como emissário do Napoleão Bonaparte fazer a lista de todas as coisas que os franceses deviam roubar aos alemães. Em Portugal não fizeram a lista, roubaram simplesmente. Roubaram e destruíram, como sabe. Por exemplo, o mosteiro de Alcobaça, as esculturas de Dona Inês e de Dom Pedro. E ele tinha tal admiração pelo Winkelmann que mudou de nome e passou a chamar-se Stendhal, que é o nome da terra onde Winkelmann nasceu. Estão a ver, é outra espécie de constelação que não tem nada de cronológico. A constelação não é um acontecimento cronológico, é um acontecimento figurativo do céu que os homens desenham, e não desenham mal, porque há razões para estas estrelas estarem ligadas com estas e não com as outras. Razões míticas, razões astronómicas e razões astrológicas. Há muitas razões. Mas uma constelação é uma figura da simultaneidade em que a relação entre cada estrela não tem a ver senão com a atração que realizam umas sobre as outras. É a imagem para Benjamin, a imagem da relação figurativa é sempre magnética. Qual é a relação histórica mais profunda e que é magnética? É a relação entre o agora, em que nós estamos vivos, e o outrora, onde outros estiveram vivos. O outrora, eu digo onde, mas o outrora não é um lugar. O outrora é uma imagem. A história não existe, o passado não existe. Onde é que está o passado? Ninguém foi passado, todos foram presentes, todos estavam vivos e morreram. Até dizer, em inglês até se diz como morrer, traduzindo à letra, ter passado. E quando eu era pequena dizia-se muito esta expressão: quando uma coisa já não tinha vida nenhuma, passou à história. É uma descrição exata do que a história é, enquanto disciplina. É a história daquilo que não é vivo. Ora, Benjamin
concebeu uma história como Abi Warburg, no caso da arte, Benjamin no caso dos acontecimentos humanos, mas também no caso das obras de arte, mas não se pode dizer que seja um historiador de arte. Ele concebeu a história através da relação magnética entre um agora e um outrora. Há muitos outroras para um agora só. Um dos outroras do agora de Benjamin chamava-se Baudelaire. Baudelaire é uma espécie de despertar. A poesia de Baudelaire é para Benjamin um ato de despertar. Nós podemos estar vivos e não estar despertos. Toda a gente sabe. Podemos estar adormecidos, podemos estar obcecados com qualquer coisa que nos impede de olhar para o que está adiante. Podemos estar preocupados com outra coisa qualquer que nos faz ignorar uma coisa que prometemos, por exemplo, etc, etc. Estar vivo não é igual a estar desperto, mas só pode estar desperto quem está vivo. O morto não pode estar desperto. Mas nós podemos despertar, não o morto. Os mortos não se despertam, a não ser para quem acredita na vida eterna. E aí os mortos são de despertar, isto é, ressuscitar. Os mortos de Dante não estão ressuscitados, isto é, não têm corpo, porque isso só pode acontecer no fim dos tempos. E Dante não tem a consciência de estar a viver o fim dos tempos. É difícil para um vivo imaginar que está a viver o fim dos tempos. Na nossa época, já houve muitos filmes, pelo menos filmes, e séries da televisão, em que se imaginou que nós estávamos a viver o fim dos tempos. Mas Dante não imaginou isso. Em época um pouco mais tardia de Dante, em pleno Renascimento e pós-Renascimento, começou-se a imaginar, sobretudo a partir do período pós-Renascimento, começou-se a imaginar que o fim dos tempos estava próximo. Mas não no tempo de Dante e não no tempo do Renascimento. De tal maneira que se criaram doutrinas religiosas, muitas vezes perseguidas, muitas vezes condenadas pelo fogo, de fins dos tempos. E é interessante que tenha sido desde o período barroco que isso tomou forma. Porquê desde o período barroco? O período barroco é um período que tem a ver com uma espécie de cataclismo do ponto de vista da visão do mundo e que está ligado às guerras religiosas entre cristãos, ao aparecimento do protestantismo e ao subsequente aparecimento da Reforma. Que aquilo que era suposto unir os povos tenha dado origem a diferenças tão radicais, que tenha provocado guerras horrendas e tenha provocado perseguições medonhas, não podia deixar de ter consequências na consciência humana. A consciência barroca é uma consciência em que é difícil lidar com a história de um ponto de vista transcendente. Até ao período barroco, a história é vista como a história de Deus, ou a história da salvação dos homens. Aliás, grandes filósofos medievais escreveram acerca disso, em particular um deles, o que primeiro escreveu acerca disso, da Alta Idade Média, que se chama Agostinho, ou Santo Agostinho, como preferirem, e que escreveu uma obra chamada A Cidade de Deus. E essa obra tem a ver com uma concepção cristã que já vem do judaísmo, da história humana, que é a história da reconciliação, a história da salvação do homem. Para os judeus, aquele tempo em que o Messias ainda não veio. Para os cristãos, aquele tempo que começa com a vinda do Messias. Uma grande diferença. Mas é qualquer coisa de extremo que a vinda do Messias, do ponto de vista cristão, não tenha, salvo
os homens da guerra, da maldade, da perseguição. E, no período barroco, essa consciência aguda da dilaceração da vida humana ocorre com a separação entre cristãos, que se separam radicalmente e se perseguem uns aos outros. E até há bem pouco tempo, como sabem, que houve reconciliações muito grandes no nosso século, e há pouco tempo essas reconciliações tomaram formas mais claras, com iniciativas do próprio papado e também dos protestantes e também dos judeus. Bem, mas o que se tratava no barroco não era com judeus e cristãos, era cristãos e cristãos. A história profanizou-se imediatamente. A história deixou de ser considerada aquele caminho que os homens caminham para se poderem salvar, para ser considerada uma coisa natural. A história naturalizou-se. A história é a história das mortes humanas, a história das guerras humanas, a história dos reis que sucedem aos reis, a história das leis que sucedem às leis. Portanto, é a história da contingência humana, sem sinais de redenção. Essa naturalização da história levou também a visões místicas da história, a visões que se opusessem a essa. Por exemplo, o padre António Vieira. O padre António Vieira, que é um autor barroco, também deixou de ser lido em Portugal. Certamente que muitos dos que estão aqui leram padre António Vieira quando eram crianças. Eu li quando era criança. Li o padre Manuel Bernardes quando era criança. E hoje em dia os meus netos não leem o padre António Vieira, a não ser se alguém em casa lhes der para ler. E padre António Vieira é um autor barroco por excelência. E um autor barroco único na história da cultura ocidental. Primeiro, por essa razão de querer opor a uma história naturalizada a visão de uma história salvífica, aquilo que ele chama a história do futuro, baseada numa crença mística acerca do poder regenerador do Quinto Império, reconhecido a Portugal na figura de Dom João IV. E, por outro lado, porque combateu a intolerância. O período barroco é o período da intolerância por excelência. E padre António Vieira é o maior lutador contra a intolerância que nós conhecemos no período barroco. O defensor dos escravos negros no Brasil, o defensor dos índios brasileiros. Foi perseguido pela Inquisição, como sabem, e ficou preso durante 2 anos em Goa. A Inquisição era terrível em Goa. A Inquisição não tinha só sede nos países europeus, em particular em Portugal e Espanha, mas no caso que diz respeito a Portugal, era muito feroz na Índia portuguesa e em Goa tremendamente, mesmo antes do padre António Vieira, mesmo já no período do Renascimento. Por exemplo, amigos de Damião de Góis que foram queimados, etc. Isto vinha a propósito da visão da história, que com o barroco se transforma, e não é por acaso que a história como disciplina se desenvolve no século XVIII, que já não é no período barroco, mas que é claramente o desenvolvimento de uma naturalização da história, onde só se vê a caveira. Na história só se vê a caveira. A visão da história é a visão da caveira. Aparecem muitas caveiras nas pinturas barrocas, como devem saber, como a Vanitas, que é um tema de um livro muito difícil de ler e de compreender do Antigo Testamento, que foi traduzido como Eclesiastes, e que em hebreu se diz o livro de Kohelet, e quer dizer o agregador, como o Eclesiastes, o que liga, e que os tradutores, São Jerónimo, por exemplo, traduziu, eu não sei aramaico, não sei nenhuma das línguas que os hebreus falavam, mas tenho uma obra com várias traduções em italiano do original. E são diferentes, elas entre si são diferentes. Mas
vaidade das vaidades é um versículo do livro do Eclesiastes e que toma uma potência excessiva no período barroco. Já devem ter ouvido falar das vanitas, não é? As pinturas chamadas vanitas. E que, nas quais muitas vezes aparece uma caveira ou elementos da vida que estão associados à morte, mas outras vezes não aparecem elementos da vida que para nós imediatamente estejam associados à morte, mas elementos da vida como frutos que vão apodrecer, animais que acabaram de ser caçados e estão mortos, vinho que vai ser bebido. As vanitas não são só diretamente representação da morte, elas indiretamente estão sempre a representar a morte, porque estão sempre a representar aquilo que é efêmero, aquilo que vai desfigurar-se, aquilo que vai apodrecer, aquilo que vai desaparecer. Houve, aliás, aqui na Gulbenkian, há 2 anos, uma grande exposição em 2 partes sobre a vanitas. E havia na segunda, pelo menos na segunda série, uma pintura absolutamente maravilhosa do Goya. Era das Meira, porque há umas vanitas que já são uma espécie de emblema, não são grandes pinturas, já são emblemas da vanitas. Há uma vanitas que não estava lá, que eu vi uma vez, é holandesa, há muitas vanitas. Muitas vanitas procedem de autores protestantes, muitas. Outras de católicos, mas a maior parte são de autores protestantes. Quer dizer, o pessimismo entre os protestantes é mais profundo do que entre os católicos, que, por comparação com os protestantes, nunca levam a religião tão a sério. Não só são mais ignorantes acerca da religião, como não a praticam com tanta seriedade. Há mais liberalidade, há mais leveza na versão católica, apesar da Inquisição. Isso não tira nada ao horror da Inquisição, mas do ponto de vista da visão do mundo, o pessimismo protestante é conhecido como tal. Nós vamos ter há também pessimismo, pode haver pessimismo no catolicismo, mas há muito mais otimismo no catolicismo. Portanto, não é de estranhar que seja na Holanda ou na parte flamenga da Bélgica, onde a maior parte das vanitas foram feitas, mas também há vanitas feitas em Espanha e feitas em França, muito conhecidas, do Philippe de Champagne, etc. Então, eu estava a lembrar tudo isto por causa da concepção da história, que deixou de ser um itinerário, como dizia São Boaventura, do homem até Deus, para passar a ser uma realidade imanente à vida humana, estritamente imanente à vida humana, com tudo o que ela implica. E é essa disciplina que se mantém até hoje como tal. A Bivado e Walter Benjamin, mas eu vou-me centrar em Walter Benjamin, tem uma outra concepção da história. A história é um acontecimento humano, sem dúvida, mas esse acontecimento humano não cria passado. O olhar para trás não cria o que esteve atrás. Desperta para o que esteve atrás. O olhar para trás desperta-nos a nós, que estamos vivos, para os outros que estiveram vivos. É o despertar, não de Baudelaire, mas é o despertar, o despertar do poema de Baudelaire. Baudelaire já não pode despertar, está morto. Mas o poema dele pode despertar se voltar a ser lido. E Benjamin considera que este ato de despertar, que é o ato de um vivo em relação a um despojo de um vivo, aqui o despojo chama-se poema, mas podia ser o vestuário, podia ser outra coisa qualquer desse vivo, mas os despojos dos vivos que duram mais tempo são sempre artísticos. Da pré-história foi o que ficou, para além dos instrumentos.
foi a escultura, a gravura e a pintura. Não é? E é disso que nós vamos à procura quando pensamos nos povos que viveram antes de nós. Benjamin não pensa em termos de povos, pensa em termos de um outrora com quem ele vai ter, formando uma espécie de relação magnética. Portanto, o outrora como agora, e o outrora mais decisivo na vida de Benjamin chamou-se Baudelaire. Ele leu Baudelaire desde muito novinho e ele traduziu Baudelaire. E escreveu um texto absolutamente extraordinário e muito difícil, chamado A Tarefa do Tradutor, como introdução à tradução que ele tinha feito da segunda parte das Flores do Mal, que se chama Les Tableaux Parisiens. A primeira parte chama-se Zeppelin et Idéal. Eu vou descrever. São muito importantes esses títulos dados por Baudelaire. São títulos dados por Baudelaire, claro. Quando acharem que está muito escuro, pode-se acender a luz. Se alguém já não estiver a ver bem, por favor, acenda a luz. Não sei. São 20 para as 8? Exato, sim. É. Ainda não começámos a ler os textos, mas tudo isto era preciso para começarmos a ler os textos. E como já têm os textos, agora já não é tão difícil. Então, a primeira parte, o Baudelaire dividiu a sua obra em duas partes. A primeira chama-se Zeppelin. Há bocadinho já ouviram falar desta palavra, que é o outro nome para os petits poèmes en rose. Zeppelin de Paris. Zeppelin é ideal. E isto é a primeira parte. E a segunda, Les Tableaux Parisiens. E Baudelaire, Benjamin traduziu a segunda parte das Flores do Mal, e para compreender o que tinha feito, ele traduziu outros textos sem ser este, de outros autores franceses, mas de Baudelaire traduziu estes. Para compreender o que era traduzir, a partir do modo como tinha traduzido, a partir dos poemas destes versos do Baudelaire, da segunda parte das Flores do Mal, ele escreveu esse texto extraordinário chamado A Tarefa do Tradutor. Nós não vamos falar desse texto. Eu acho que naquela edição, há uma edição das obras escolhidas de Walter Benjamin, editada por, quer dizer, em termos do trabalho de edição, ela é editada por João Barrento, traduzida, anotada, muito bem anotada por João Barrento. Em termos de edição com publicação, é editada pela Assíria Album. E até agora fizeram 4 volumes. Um sobre a origem do drama barroco alemão, que ele traduz como Origem do Drama Trágico Alemão. O segundo chama-se Imagens do Pensamento. O terceiro chama-se A Modernidade. E na modernidade é que estão todos os textos dedicados a Baudelaire e também os textos dedicados à fotografia e ao cinema, de Benjamin. E o quarto chama-se O Anjo da História. O Anjo da História é uma figura concebida por Benjamin, que faz parte do último texto que ele escreveu em vida sobre o conceito de história. É a 9ª secção desse pequeno texto, chamado Sobre o Conceito de História. E o Anjo da História é uma descrição de um desenho de Paul Klee. Paul Klee é um grande pintor suíço, nasceu na Suíça, ou suíço-alemã, um grande pintor. Não temos tempo para ler muitos textos de autores, pintores, mas aconselho-vos, eu acho que há traduções de textos do Paul Klee. Ele foi professor, e foi um excelente professor. Ele tem textos de natureza pedagógica no sentido mais elevado da palavra pedagógica. Ele pertenceu à Bauhaus, que é esse grande movimento modernista alemão, e deu aulas nesse contexto, como pertencendo a esse grupo.
E Paul Klee tem uma série, eu hei de trazer para a próxima sessão um livrinho, depois passa e veem com cuidado um livro, que tem todos os anjos que Paul Klee desenhou. E Benjamin descreve na secção 9ª sobre o conceito de história um anjo que ele chama o anjo da história. E esse anjo é um dos desenhos de Paul Klee, que se chama Angelus Novus, o anjo novo. Esse é o título do desenho de Paul Klee. Quase que é que tem mesmo de se ligar. Se calhar tem. E o Angelus Novus é para Benjamin o anjo da história. Eu vou fazer uma descrição do que ele escreve, que é uma descrição do que ele vê. O anjo tem uma cabeça muito grande, muito desproporcionada em relação ao corpo. Tem a boca aberta, ligeiramente aberta, os olhos muito arregalados e as asas abertas. Está ligeiramente de lado. E como é que Benjamin o descreve do ponto de vista da história? Ele diz isto: tem os olhos assim, tem a boca assim, tem as asas abertas. Tem as asas abertas e não as pode fechar, diz Benjamin. Ele adquiriu um quadro dele, não foi? Foi-lhe oferecido pela mulher. Não sei se já tinha dito agora. Não tinha dito, ainda bem, lembrou, eu ia dizer também. A mulher de Benjamin ofereceu esse desenho de Paul Klee quando ele fez num dos aniversários, não me lembro a idade que ele fazia, mas é uma oferta da mulher e ele guardou toda a vida esse desenho. E só escreveu sobre ele no fim da vida, em 1940. Ele faz essa descrição dos olhos, da boca, dos olhos arregalados, e as asas estão abertas, estiradas. Ele não as pode fechar. O que é que acontece a um anjo que não pode fechar as asas abertas? Não pode voar. Um pássaro com as asas abertas, fixas, não pode voar. Cai. Este anjo não pode voar. É como se fosse o anjo da terra. Há um poema muito bonito, Wallace Stevens, um poeta americano, que se chama, acho que é, O Anjo da Terra. E há um poema extraordinário do Manuel Guzmão, de um livro de poemas que acabou de sair há um mês, chamado Pequeno Tratado das Figuras. Foi publicado na Síria Alvim. E em que ele também fala do anjo da terra. Ele diz: este anjo tem as asas abertas e não as pode fechar. E porquê é que ele tem as asas abertas e não as pode fechar? Porque há um vento muito forte, muito violento, que sopra e o arrasta. Portanto, ele, em vez de voar, é arrastado. À frente dele acumulam-se os destroços da vida humana. Mas ele não pode fazer nada, não pode parar. Ele gostava de parar, gostava de recolher aqueles destroços e fazer qualquer coisa com eles, mas não pode. Os destroços vão-se acumulando e ele vai sendo arrastado. Esse vento sopra do paraíso e chama-se progresso. Isto é o texto de Benjamin. É muito irónico que ele diga, muito irónico e muito exato, que ele diga que o vento do progresso sopra do paraíso. Porque durante, pelo menos desde o tempo da Aufklärung, isto é, da ilustração ou do iluminismo, como às vezes também se diz em português, mas o termo foi muito importante na Alemanha e sobretudo para Kant, até que escreveu um texto que se chama O que é, was heißt Aufklärung, o que é a ilustração ou o iluminismo. Aufklärung é como o despertar da clareza, o despertar da lucidez. Klärung, que tem a ver com a claridade. Auf tem a ver sempre com um movimento que implica uma espécie de um salto. Aufklärung, a ilustração, o iluminismo, é aquela maneira de pensar do homem do século XVIII, depois do Barroco, em que se crê
em que se mostra uma crença convicta nos poderes da razão. E Kant é o exemplo mais acabado dessa crença sob forma crítica. Já deve ter ouvido falar da crítica da razão pura, da crítica da razão prática, da crítica da faculdade de julgar. O ato mais próprio de um Aufklärer, de um ilustrado ou iluminista, é o ato crítico. E uns aninhos mais tarde, mas muito próximo de Kant, inventou-se a crítica da arte. Não muito tempo depois, com os românticos, que ainda são quase contemporâneos de Kant, portanto, nos finais do século XIX. Ele morre no princípio do século, nos finais do século XVIII, e ele morre nos princípios do século XIX. Portanto, os românticos mais famosos, eu tenho que ser os nomes, tenho que sabê-los, talvez alguns saibam, mas se não souberem, tenho que saber, mais famosos desse chamado primeiro romantismo. Um chama-se Novalis e outro chama-se Friedrich von Schlegel, que tinha um irmão chamado August von Schlegel, ambos de uma cultura extraordinária, mas o Friedrich, com o Novalis, ele era muito mais novo que o irmão, fundaram uma revista muito famosa chamada Athenaeum e criaram uma maneira de pensar que ainda não tinha existido, essa maneira de pensar. E um dos elementos fundamentais dessa maneira de pensar tinha a ver com a crítica da arte, que neles não tinha a ver nem com pintura, nem com escultura, mas com poesia. A arte para eles era poesia. E a crítica, para os românticos, era equivalente, a crítica da poesia, era para eles equivalente à poesia da poesia. A crítica não era... Eles inventaram isto. A crítica não era externa à obra. A crítica era segregada pela obra. A obra era criticável se fosse boa. A boa obra de arte continha as condições da sua crítica. Uma má obra de arte não era criticável. Era legível, mas não era criticável. Grande parte, se não a maior parte, é a maior parte, os críticos contemporâneos e modernos, mesmo que não tenham lido os românticos, seguem este princípio. É a obra que segrega as condições da sua crítica. Não há condições alheias à obra para a criticar. Exerce também crítica dessa maneira. Por exemplo, a partir de pontos de vista religiosos, políticos, ideológicos, isso criticar a obra, mas isso não toca na obra. A obra fica tal, quietinha lá no lugar dela. Esta é uma grande invenção, e é uma grande invenção que tem a ver com outra grande invenção, que é kantiana, e não é só kantiana, mas ele exerceu-a de maneira única, realmente de maneira originalíssima, que é o elemento crítico ser o elemento que distingue a razão humana por excelência. E porquê? Porque é o único elemento que pode levar a razão a tomar consciência que se funda em si própria. A razão funda-se em si própria. Não se funda na bondade divina, não se funda na crença, funda-se em si própria. As consequências disto são variedíssimas. Algumas terríveis, como se deve compreender. Então, já agora posso fazer uma pergunta. Quais são os elementos que uma obra de arte tem em si para poder ser criticada? São os próprios elementos... Uma teoria científica tem que conter elementos para poder ser rebatida. Sim. A semelhança da obra arte terá... E a obra arte não é para ser rebatida, é para ser criticada. Quais são os aspectos? Os aspectos, por exemplo, na poesia, o ritmo, a prosódia, portanto, a musicalidade, o número dos versos, a relação entre os versos, a rima ou não a rima. O Dante já escrevia com rima, mas um século atrás não se escrevia com rima. Os gregos não tinham rima, os romanos não tinham rima. Tinham uma medida chamada pé,
que fazia equilibrar o número de sílabas, umas mais longas, outras mais breves, e fazia com que a musicalidade soasse, por exemplo, grotesca, cómica, alegre, triste, solene e por aí adiante. Isso foi tudo inventado pelo ouvido humano e pela voz humana. Os elementos são os elementos da constituição da própria obra. Mas qualquer obra, mesmo que realmente não seja uma obra de arte, também tem esses elementos. Pois tem, mas esses elementos estão de tal modo ligados, como é que eu ia dizer? A ligação dos elementos entre si pode produzir uma coisa totalmente inteira ou totalmente em cacos, mesmo que nós não demos por isso. Por exemplo, um escritor que tem tudo em ordem. Sintaxe, nada, discutir, sabe usar as palavras com propriedade, como se diz, conjugações, tudo perfeito. Que aquele texto esteja escrito ou não esteja igual, eu não vejo nada através dele. Não é que eu vejo alguma coisa através dele, é que ele me ajude a ver qualquer coisa. Por um lado, que ele me ajude a ver qualquer coisa, e por outro, que haja uma unidade nele que não seja facilmente analisável. Que eu não diga, as frases estão bem construídas. Não há nenhum tratado que ensine a criticar. É por experiência. É por experiência que vai sendo acumulada. Por exemplo, nós ouvimos o Alexandre Delgado, que tem um programa na rádio há muito tempo que não ouço. Não sei se ele ainda continua a ter, é um jovem músico, já não será tão jovem, mas não tem 60 anos, nem acho que tenha 50, deve ter 40 e tal. E tinha um programa, não sei que dia de semana, já não me lembro, mas que eu ouvia muito e que hoje em dia já não ouço tantas vezes rádio. Ouço música, mas não ouço rádio. E ele uma vez não, ele fez várias vezes isto, de apresentar todas as sinfonias de todos os compositores que tinham escrito sinfonias. Portanto, a partir de certa altura, na história musical do Ocidente. E aquilo que ele diz sobre as sinfonias, ele aprendeu composição, porque ele é compositor, ele aprendeu análise musical, ele aprendeu solfejo, ele aprendeu teoria, mas ele aprendeu outra coisa que ninguém lhe ensinou. Através disso que ele aprendeu e que alguém lhe ensinou, e que só o ouvido dele é que pode ajudar. Quer dizer, nós podemos aprender uma coisa que ninguém nos ensina, que é, através do que é ensinado, descobrir qualquer coisa que não nos foi ensinado. E, por exemplo, quando nós lemos um texto de um poeta excepcional, ou lemos um texto de um poeta que é respeitável, mas que é menor, nós vemos que no menor pode haver complexidade também, pode ser tudo muito curto, mas não bate na nossa vida, não afeta a nossa vida. Nós não ficamos ou transtornados, ou a ver melhor uma coisa que não estávamos nada a ver, ou então tão perplexos que de repente deixamos de ver o que quer que seja. Não percebemos nada. Lemos um poema, todas as palavras são conhecidas, tudo o que está ali pode-se vir ao dicionário, que sabemos o que quer dizer, mas não percebemos o que está escrito. Eu vou dar 2 exemplos, que não são portugueses, mas para perceber um bocadinho isto. Kafka, toda a gente conhece Kafka, mas podemos escolher exemplos de literatura portuguesa, poesia portuguesa, podemos escolher se quiser. Não temos muitas sessões para fazer isso. Mas Kafka escreve um alemão, e quando se lê e traduzir em português, vê-se um português que é muito simples. São frases, em geral, curtas, de verbos que toda a gente conhece, com substantivos que qualquer criança aprendeu, e tudo parece estranho. As frases não têm nada de estranho, a sintaxe é banal. Banal, isto é,
entre aspas, não podia ser mais correta em alemão. Podemos dizer que é, nesse sentido, tradicional, é a sintaxe tradicional. Ele não fez nenhum, com muitos autores contemporâneos, por exemplo, de transtornar a sintaxe, inventar novos termos, alterar ordens normais que as palavras costumam ter no uso cotidiano. Não, tudo é muito simples, um pouco como os textos religiosos do Antigo Testamento, um pouco é essa maneira, ou também do Novo Testamento, em que há uma simplicidade extrema. As frases são muito claras, mesmo quando nós não as compreendemos, não tem nada a ver, são muito claras, nós percebemos que está tudo em ordem na frase, mas não percebemos o que aquilo quer dizer. E parece que o que aquilo quer dizer não está em cada uma das palavras, nem em cada uma das frases, mas na relação entre as linhas e entre as frases, pelo modo como nos afetam. Parece que estou a falar de coisas da nossa vida, mas que nós não sabemos bem quais são. Nós temos um choque quando começamos a ler Kafka pela primeira vez, mas também temos um choque quando começamos a ler Herbert Weller pela primeira vez e ele só utiliza as palavras mais simples do mundo. Poço, água, terra, fogo, colher, boca, olhos, mãe, também diz Deus, manhã, noite, sede, fome, sono. As palavras é que ele utiliza, não são outras. Bem, e mais outras. Mas é tudo deste género. Não são palavras cultas. Há poetas que utilizam muitas palavras cultas. De propósito. Não a utilizam sempre. Por exemplo, Vitorino Nemésio fez um livro que se chama Limite de Idade e a maior parte dos poemas são dedicados a invenções da ciência contemporânea, por exemplo, ao ADN. Dedica vários poemas ao ADN. Tinha acabado de ser descoberto. Aí, já o comum dos mortais não pode ler logo, porque diz, não que é o ADN. Agora, qualquer criança é capaz de saber o que é o ADN, mas na altura a maior parte das pessoas não sabia o que era o ADN. Mas o Herbert Weller não utiliza também palavras de calão, sobretudo mais recentemente, e agora ouvimos um passarinho que eu não sei qual é, por acaso talvez seja uma melra. Porque as melras fazem estes, não cantam nada bem e fazem assim estes, ou então uma andorinha, também se calhar é mesmo uma andorinha, não, eu acho que parecia mais uma andorinha. As melras fazem assim um som assim staccato como este, mas que não tem beleza nenhuma. Os melos é que cantam bem, mas vamos até aos 15 minutos que nos faltam da aula, por causa disso que me perguntou da crítica. A crítica é uma aprendizagem de familiaridade que nós criamos com uma obra. Não é a primeira leitura que se pode fazer uma crítica. Primeiro, essa familiaridade tem condições. Não pode ser tu cá, tu lá. Porque nessa altura parece que já estamos a compreender. Portanto, tem de ser uma familiaridade com distância. Nós vamos lendo, mas aquele objeto ou aquele poema tem de ser tratado como alguém que nós não conhecemos. Mesmo que com as leituras repetidas, tudo se vá tornando muito próximo, mas nós temos de sempre guardar a distância. E essa distância vai obrigar à análise. É essa distância que permite a análise, senão não há análise. E para fazer crítica é preciso análise. Mas se nós ficarmos só com a análise, ficamos com um montão de ruínas. Ficamos com o poema esquartejado, não é? Então, Benjamin tem uma imagem muito poderosa, que é a diferença entre comentador e crítico. O comentador é o analista, ele chama-lhe o químico.
É como um químico, analisar em elementos, em substâncias. Rima, não rima, número de sílabas, número de estrofes, palavras mais repetidas, coisas deste género. A partir de certa altura, esse resultado da análise pode ou não pode subitamente agregar-se, não só toca na nossa vida, como nós vemos qualquer coisa acerca da nossa vida que ainda não tínhamos visto. Alguma coisa ou várias coisas. Isso ele chama o ato alquímico do crítico. Portanto, temos de... ele está com uma grande... Quando escreve isto, a dívida é em relação aos românticos. Se bem que os românticos não tenham escrito desta maneira, mas ele parte da ideia de que a obra fornece as condições da sua crítica. Portanto, eu tenho que mergulhar na obra, muitas vezes, mas eu não posso transformar a familiaridade que esse mergulho implica numa empatia fácil. Porque então a obra fica logo elegível, fica logo à nossa mercê. A obra criticada não é a obra à nossa mercê, é a obra que foi reconhecida como tal, como obra autónoma, existente por ela mesma. Portanto, a leitura repetida e depois o esforço da análise, que só é possível depois da leitura repetida. Esse esforço da análise pode não acabar, nós podemos nunca mais acabar de analisar uma coisa. A coisa é limitada, mas na verdade, quanto mais lemos, mais percebemos que ainda não tínhamos visto aquilo e aquilo outro. E depois segue-se o momento crítico, que ele chama alquímico, e que é uma espécie de constelação súbita que se forma de todos os elementos que nós analisamos, e subitamente o poema aparece-nos com uma unidade que à primeira e à segunda e à 10ª leitura não tinha, como uma vida, como uma coisa que está viva. É assim, uma integração. Sim, uma integração plena, sem costuras, sem fissuras, pode ser um poema com 3 versos, pode ser um poema com 40, com milhares de versos. Bem, um poema com milhares de versos, como é o caso dos Lusíadas, ou como é o caso dos poemas homéricos ou do Dante. Estão a ver a dificuldade aí. Poucas pessoas se atrevem, mas algumas atreveram-se e fizeram coisas extraordinárias. Como um grande poeta russo chamado Ossip Mandelstam, e que escreveu o texto mais extraordinário que eu conheço sobre a Divina Comédia, que se chama Conversação sobre Dante. Eu li em italiano, que eu não sei russo. Ossip Mandelstam. É maravilhoso. É um texto muito pequeno. Mandelstam. A transliteração de Mandelstam às vezes não é assim. Às vezes tem aqui um apóstrofo e está separado. Que é um nome de origem alemã, mas ele é russo. Ossip. Às vezes, em vez de Ossip, com 2 S, é Ossip, só com S. Depende se é em francês, se é em inglês. Há traduções portuguesas de poemas. Na Relógio d'Água, de poemas. Mas este Conversação sobre Dante eu acho que não está traduzido. E ele consegue transportar-nos para a Divina Comédia, sobretudo para quem leu a Divina Comédia, de uma maneira única, absolutamente única. Ele, aliás, aprendeu italiano só para poder ler a Divina Comédia. Como aprendeu francês para ler os poetas franceses. Ele nunca leu uma tradução. Ele tem um livrinho dedicado à poesia francesa. Eu digo que é dedicado à poesia francesa porque quase todos os poetas são franceses, que se chama De la Poésie, eu li em francês, e são muitos os poetas, sobretudo o Jacques Villon, que ele admirava profundamente. Ele também aprendeu francês para ler. Portanto, a crítica, como estávamos a ver, não quer dizer que tenha sido inventada por Kant. Os gregos falaram de crítica e a palavra crítica é grega, vem de crisis, que tem a ver com a mudança, alteração de plano. Até nós dizemos momento crítico, não é? Fase crítica.